sabe? Então, particularmente, eu não consigo para vocês, peço desculpa para vocês, peço desculpa aqui para vocês, porque realmente eu não consigo analisar o jogo em um campo de pelada. Eu não consigo analisar um jogo em um campo escroto como esse, desculpe até o palavreado, sabe? Se os caras não têm, se os mandantes, se os donos do campeonato não têm capacidade, de fornecer. Eu não estou falando de gramado ruim, não, tá, meus amigos? Eu não estou falando de gramado ruim, não. Estou nem citando, nem falando gramado ruim. Eu estou falando porque gramado ruim é o da Fonte Nova, né? Isso é gramado ruim. Esse gramado é um pasto, é um lixo. É um lixo. É um lixo. Então, se você não consegue cuidar minimamente do seu local de trabalho, imagina internamente como é que é o vestiário, como é que é tratado o vestiário, como é que é tratado o clube. Não tem como, pô. Com todo respeito, não tem como eu analisar para vocês aqui nesse momento, tá, meus amigos, o jogo. Porque eu seria injusto, além dos mosquitos. Além dos mosquitos. Então, porra, eu vou criticar como aqui o Rezende? Apesar que o Rezende, hein? Aí me chamam de injusto, né? Aí falam que, porra, tem que ser grato ao Rezende, eu acho que o torcedor tem que ser grato ao Rezende. Mas o Rezende eu acho que é um remanescente daquele antigo Bahia, eu acho que já não cabe mais Rezende nesse Bahia, mas beleza, vamos seguir em frente. Mas, mosquito, gramado, buraco, como que a gente, de alguma forma, tenta analisar o jogo? Não tem como, você não consegue trocar 2 passes, pô. O Bahia não conseguiu trocar 2 passes porque simplesmente o gramado não existe. Deveria a federação, alguém, fazer uma vistoria nos gramados para saber se tem condições. Se não tem, por que isso, cara? É uma tentativa de homicídio, pô. Lógico, eu tô exagerando, né? Eu tô exagerando. Mas botar um jogador profissional para jogar num pasto aí como esse é como se tivesse uma tentativa de homicídio. Sabe? É um absurdo. E o Bahia, como o maior clube de futebol do Nordeste, não pode se submeter a isso, pô. Eu acho que sabe por quê? Eu sei que o que eu vou falar agora é uma parada acima do normal, o que eu vou falar agora é uma parada, vamos dizer assim, que não vai acontecer, porque no meio do futebol também existe muita politicagem. Existe muita politicagem. Mas quem carrega o campeonato estadual da Bahia nas costas é o Bahia, pô. É o Bahia. Se eu sou o presidente do Bahia, se eu sou alguém responsável pelo Bahia, eu mando antes um funcionário lá e falo assim, vai lá ver como é que tá aquele campo lá. O cara vai olhar, vai tirar foto e fala assim, o campo tá um pasto. Gente, o gramado não tava ruim. O gramado não tava ruim. O gramado tava um lixo. Gramado ruim é uma coisa. Gramado lixo é outra completamente diferente. O gramado hoje, que o Bahia, que joga uma Série A de Campeonato Brasileiro, foi submetido de um gramado lixo. Lixo. Enquanto o Bahia não se posicionar, enquanto o Bahia não se colocar como o maior clube de futebol do estado, quiçá o maior clube de futebol do Nordeste, isso vai continuar acontecendo. Tem que parar de ficar pensando politicamente, tem que parar de ficar pensando estrategicamente e se colocar como maior. Eu não vou jogar num gramado como esse. Vocês não vão submeter aos meus jogadores que eu invisto tanto a jogar num gramado como esse, pô. É um absurdo. E eu quero ver se a federação vai ter culhão. E eu quero ver se a federação vai ter culhão de falar assim, então você vai perder o campeonato estadual, então você vai perder os pontos, então você vai ser rebaixado, então você... Por quê? Se o Bahia deixar de jogar o campeonato baiano não existe. Não existe. Acaba. Acaba. Se não... Então, porra, um absurdo, cara. O que aconteceu hoje ali foi um absurdo. O gramado, um absurdo. Sabe? Um lixo. Não tem como. O meu campo de pelada, de baba, ele é muito melhor do que esse gramado que foi colocado. Então, assim, eu peço desculpa para vocês, porque eu não consigo hoje analisar o jogo. Eu não consigo analisar o jogo. Porque simplesmente o Bahia entrou em campo para sobreviver a uma tentativa de homicídio. Que foi o que aconteceu. Você colocar o teu elenco, tu colocar garotos promissores para poder jogar num gramado como esse, é uma tentativa, é tudo de ruim. É tudo de ruim. Então, repito, hoje o Campeonato Baiano, ele sobrevive porque tem o Bahia. Se o Bahia
bater o pé e falar, eu não vou jogar em gramado assim, eles vão dar o jeito deles, irmão. Porque eles recebem uma farpela importante, porque o Bahia joga, leva transmissão, leva torcedor. Agora, tu submeteu o Del, Cauê Furquim, Everaldo, João Paulo a jogar num gramado como esse? Com todo respeito, o que a Juazeirense joga? Alguém sabe qual é a divisão que tá a Juazeirense hoje? Qual é a divisão que tá a Juazeirense? A Juazeirense hoje, ela só deve jogar de importante o campeonato estadual. Então eles têm a possibilidade de tratar o campo o ano inteiro. Eles têm a possibilidade de tratar o estádio o ano inteiro para poder jogar esses jogos no campeonato estadual. Eles não fazem isso, pô. Como que eles vão aprender? Como que eles vão aprender? Eles vão aprender quando deixar de jogar jogo ali. Porque muitas das vezes, olha o que eu vou falar agora, porque muitas das vezes, tá bom, meus amigos? Campo ruim vira estratégia. E eu não duvido disso, não. Muitas das vezes, time pequeno se utiliza de campo ruim como estratégia. Porque se o campo estiver bom, evidentemente que o time de melhor qualidade vai sobressair. Porque a bola vai tocar de um lado para o outro, as coisas vão acontecer. Né? Então, às vezes, não é nem querer dos caras. Às vezes, os caras nem têm intenção, efetivamente, de manter um gramado bom, porque o gramado ruim vai dificultar o time melhor. Então, os caras iam falar assim, olha só, vamos deixar o gramado uma merda? Né? E aí o Bahia vai vir aqui e vai ter dificuldade e a gente vai conseguir igualar o jogo. Porque o jogo hoje só foi igual porque o gramado tá uma merda. Entendeu? Porque se o gramado ele fosse minimamente bom, se o gramado fosse minimamente adequado para a prática de futebol, pô, irmão, olha só, se você corre num carro de Fórmula 1, você não pode ter uma pista esburacada. Tá? Se você joga basquete, você não pode ter uma quadra toda ferrada ou molhada para você escorregar. Vôlei é a mesmíssima coisa. Handball é a mesmíssima coisa. Por que o futebol tem que ter um campo lixo? Por que o futebol tem que ter um campo lixo? Nenhum outro esporte autoriza que o palco do espetáculo seja desse jeito, mas no futebol os caras deixam esburacado, cheio de mosquito, sem estrutura. Então hoje, meus amigos, apesar de ser um pós-jogo, eu não tenho como analisar o jogo. Porque simplesmente o Bahia não entrou em campo para poder jogar bola. O Bahia entrou em campo para simplesmente sobreviver. E aí, no final do jogo, ainda tiveram a cara de pau de reclamar com o árbitro sobre um pênalti que não aconteceu, que a bola pegou nitidamente no rosto do Gabriel Xavier. Então, parabéns ao Bahia, que saiu do jogo de hoje, além do empate, com todo mundo são, sem nenhuma contusão. Parabéns ao Bahia. Parabéns por vocês terem conseguido sobreviver a um campo lixo como esse que vocês foram submetidos a jogar hoje. Parabéns para vocês. Só que vocês precisam se impor. Vocês precisam entender que é vocês que carregam esse estadual nas costas. A partir do momento que vocês falam, não vou jogar em um campo como esse, eles vão dar o jeito deles. Professor Rogério Ceni, é um jogo difícil, mas que o Bahia fez o seu melhor e quase sai com resultado positivo. Um pênalti a seu favor e um pênalti bobo contra, acabou tirando 100% de aproveitamento dentro do não, né, Rogério? Boa noite. Eu nem sei se eu posso considerar um jogo isso, né? Para mim isso aí é mais ou menos o campo do condomínio, joga mais uma pelada do que jogo. Infelizmente a gente tem que vir fazer esse confronto, né? Por mais que você poupe algumas peças, você tem que vir aqui fazer o confronto. E eu acho que de bom só fica a parte de não ter perdido, gostaríamos de ter vencido, claro, mas de manter essa invencibilidade que eu sempre falo, de arrastar esse resultado negativo por mais distante possível e de economizar alguns jogadores para ter esses jogadores mais inteiros contra o Vasco da Gama. Mas de jogo não dá nem para falar, fica de positivo o pênalti só, o gol que nós fizemos. Acho que poderíamos, dentro de um campo difícil para o adversário jogar, não poderíamos ter cedido a oportunidade de pênalti para que eles empatassem. Mas também não posso, os garotos estão aí, a maioria hoje, né, 80% do elenco de garotos sub-19, 18, 17, 16 anos e conseguiram vir aqui competir, foi o mais importante. Análise técnica é impossível fazer, não existe técnica no jogo desse. Acho que de competitividade sim, os que competem mais, que têm mais força, mais corpo,
esses se sobressaem um pouco mais num campo como esse. Calma aí, rapaziada. Olha só, antes de você sair do vídeo, já deixou o like, já se inscreveu, né? Torne-se membro aqui do canal. É muito importante que você seja membro aqui do canal para você ajudar a Gol TV. Falta muito pouco para a gente chegar à marca de 50 mil inscritos aqui no canal. E te pedir um favor, vai lá, né, na outra plataforma e me siga. Ou me segue. Lá no @JonasStelman. Troca uma ideia comigo, manda uma mensagem. Se você tiver uma empresa, um produto e quer que a gente divulgue aqui também lá na outra plataforma, é só entrar em contato que a gente responde e a gente troca essa ideia, tá bom? A gente cresce junto aqui nos nossos canais, nos nossos perfis, tá bom? Aguardo vocês, hein? Abraço!